estratégias que piscicultores, que todo piscicultor deve fazer ou deveria fazer, que ainda não faz ou se faz, está fazendo errado. Sabe que estratégias são essas? São 3. Vou falar para vocês dessas 3 estratégias. A primeira delas é a estratégia de manejo de qualidade de água, tá? Então, estratégia de manejo de qualidade de água. A segunda delas é a estratégia de manejo alimentar. E a terceira dela é a estratégia de manejo de prevenção de doenças. E por que é que eu falo que essas estratégias todo mundo precisa fazer? Nem todo mundo faz, e quando faz, geralmente está fazendo errado. A maioria está fazendo errado. Porque são as principais estratégias que estão diretamente relacionadas com o aumento da produtividade. São as 3 principais estratégias que estão diretamente relacionadas com o melhor ganho de peso dos peixes, com a redução do ciclo de produção, com o melhor aproveitamento dos nutrientes do alimento que vai ser fornecido, com a menor mortalidade dos peixes por qualquer que seja, né, esses motivos aqui que eu falei para vocês. Então, se você que é piscicultor, está fazendo estratégia de manejo alimentar, estratégia de manejo de qualidade de água, estratégia de manejo de prevenção de doenças, maravilhoso. Cara, você já está perfeito. Já vou te chamar para vir fazer uma live comigo e me dizer e contar para todo mundo aqui o que é que você faz que dá certo na sua piscicultura. Porque pouquíssimos são os piscicultores que fazem as 3 estratégias simultaneamente e ao longo de todo o ciclo de produção. Porque tem muita gente que fala que, eu estou fazendo. Deixa eu só colocar mais próximo aqui a minha câmera, senão eu estou tendo que olhar para uma e para outra. Isso, mais pertinho. Tem muita gente que fala, eu já faço estratégia de qualidade de manejo de qualidade de água, mas só faz o manejo de qualidade de água quando vai alojar os peixes. Só lá no início do ciclo de produção. Então, faz aquele preparo, faz o preparo do viveiro, cuida da qualidade de água, vê se está tudo certinho, coloca o peixe e esquece. Nunca mais olha para ver se os parâmetros estão bem, se está tendo oscilação de compostos nitrogenados, se está tendo oscilação do oxigênio ao longo do dia, se está tendo aumento da proliferação de zooplâncton, fitoplâncton, de algas, de microalgas, tá? Então, todos esses fatores estão relacionados, estão ali dentro desse manejo, e eu não sei se vocês entendem, sabem exatamente o que é esse manejo que eu falo. Manejo é todo o trabalho envolvido com aquele setor, com aquela etapa, né? Com aquela etapa não, com essa atividade de dentro da piscicultura. Então, por exemplo, quando eu falo manejo alimentar, é tudo aquilo que está envolvido com a alimentação do peixe. Então, por exemplo, eu calcular a quantidade de ração que eu preciso comprar ao longo de todo o ciclo, eu calcular a quantidade de ração que eu preciso fornecer por dia ou por trato, eu escolher a melhor ração que vai ser utilizada naquele período, naquele momento, naquela fase de produção, eu programar a aquisição da ração, né, a compra da ração, eu armazenar a ração de maneira adequada, o próprio ato de fornecer a ração, a maneira com que você fornece a ração, quantas vezes ao dia, de quanto olha os peixes, acompanha os peixes, todas essas ações estão dentro do grupo aí de ações que precisam ser feitas dentro da estratégia de manejo alimentar. Então, quando eu falo de manejo de alimentação, né, de manejo alimentar, é tudo aquilo que está envolvido com a alimentação dos peixes. Eu alimentar ou não alimentar o peixe, isso é um tipo de decisão que o piscicultor, que eu como técnica, ou o piscicultor,
lá no dia a dia da piscicultura tem que tomar, né? O tipo de decisão que o piscicultor tem que tomar no dia a dia e que está dentro de estratégia de manejo alimentar. Quando é que você alimenta, quando é que você não alimenta e por quê? Né? Não é só saber assim, meu vizinho não está alimentando hoje, eu não vou alimentar também, mas não sabe nem por quê, que talvez no teu caso valeria a pena alimentar. Tá? Então, identificar qual é realmente essa estratégia de alimentação. E ao longo de todo o ciclo de produção. Ao longo de todo o ciclo de produção. Nenhuma piscicultura, nenhum viveiro de piscicultura é estático, é fixo. Tudo que acontece dentro do viveiro, ele está mudando o tempo todo. Tem reações químicas acontecendo, reações fisiológicas, reações metabólicas acontecendo dentro do viveiro o tempo todo. A ração em contato com a água em contato com a matéria orgânica no fundo do viveiro, a água em contato com o solo do viveiro, a excreção do peixe dentro do viveiro. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo que você está assistindo novela, que você está aqui assistindo a live, ou que você está alimentando o peixe. Então, nada é fixo. Se você só traçou uma estratégia de alimentação, o meu peixe é alevino, eu vou alimentar 3 vezes por dia, tantos gramas de ração por dia, por trato. Daí ele vai chegar lá em 60 gramas. Chegou em 60 gramas, eu vou mudar de quantidade de ração. Mas entre ele sair dos 5, 10 gramas e chegar aos 60 gramas, que estratégias você está fazendo? Que tipo de acompanhamento você tem feito? Porque isso precisa ser feito. Né? Esse acompanhamento, esse monitoramento, esse acompanhamento precisa ser feito. E não é só traçar, porque uma coisa é eu traçar um plano, uma estratégia, eu colocar lá no papel, eu vou alimentar 3 vezes por dia os meus peixes que são alevinos em tantos gramas por dia, por trato. Beleza, maravilhoso. Outra coisa é isso funcionar na prática. Por quê? E se por algum motivo fugiu do seu controle ali um parâmetro de qualidade de água e você não viu, e aí aquele era o dia ideal para você não alimentar os peixes, e porque você não fez esse acompanhamento, não fez essa observação, você foi lá e alimentou. Talvez isso não cause impacto na mesma hora, simultaneamente, né? Joguei a ração, pá, dá um resultado. Não é. Porque na piscicultura acontece o quê? As coisas vão acumulando. O efeito é cumulativo. Então, quando você... E lá no manejo de qualidade de água é a mesma coisa. Se você... eu vi, a minha água está perfeita, manda vir o alevino. Comprou o alevino, colocou o alevino dentro do viveiro, e aí foi alimentando, traçou uma estratégia de alimentação, está alimentando, mas não está mais monitorando água. Ou até monitorou uma semana, monitorou 10 dias o parâmetro de qualidade de água, viu que não teve oscilação nenhuma. E realmente, nos primeiros dias, nos primeiros 30 dias da produção, do ciclo de produção, se você dimensionou de maneira correta a quantidade de peixes para o seu viveiro, para o seu sistema, dificilmente você vai ter problema, isso é fato. E se você tiver problemas de oscilação brusca de qualidade de água, logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas de ciclo de produção, é porque você já começou errado, já fez planejamento errado, já colocou a quantidade de peixes errada, já usou algum alimento errado, já deu coisa errada desde o início, tá? Agora, começou, qualidade de água está perfeita, viu que o dimensionamento está correto, começou a alimentar o peixe. Durante 10 dias, 15 dias, nada de oscilação de parâmetros de qualidade de água. Aí você faz o quê? Descansa, relaxa, dá uma relaxada. Essa minha qualidade de água aqui tá top, tá muito boa. Não vou nem me preocupar com isso. Isso aqui é só um trabalho a mais para mim. Eu tenho que vir aqui todo dia com o kit de análise de água, eu tenho que vir aqui todo dia com o equipamento de análise de água. Isso aqui só tá me dando trabalho. Já tá tudo bem com a minha água e deixa de fazer as análises. Quando o peixe chega lá em 500, 600 gramas,
Aí começa a dar pau. Aí começa a dar pau. Por quê? Porque você não viu que estava começando a ter a oscilação. Você só acordou um belo dia e viu, opa, tem alguma coisa errada aqui, o peixe já não está comendo, a concentração de oxigênio já está muito baixa. E aí talvez seja tarde demais, e se não for tarde demais, você tenha muita dificuldade em conseguir fazer, né, em conseguir voltar essa qualidade de água, tá? Então, então nós já falamos aí das duas, né? Então, o manejo de alimentação, que é não só traçar a estratégia, mas ir acompanhando ao longo do ciclo de que essa estratégia está dando certo, que pode ser seguida todas as recomendações, todas as indicações que foram feitas ali, né? Todas as ações que você traçou, ou, opa, hoje eu não posso seguir, hoje eu vou ter que pular aqui. Hoje eu vou ter que reduzir um pouquinho a quantidade de alimento, de ração. Hoje eu vou ter que aumentar um pouquinho a quantidade de ração. Ir ajustando isso ao longo do ciclo de produção. E, por terceiro, e não menos importante, o manejo de prevenção de doenças. Se você só terminou o seu viver, terminou o ciclo de produção, e aí, como um piscicultor preocupado e com vontade de fazer com que a sua piscicultura não tenha mortalidade por conta de doenças, não tenha problemas futuros no próximo ciclo de produção, você faz o quê? Seca o viveiro, faz o calcareamento, faz todo o processo de desinfecção do viveiro, maravilhoso, perfeito. Começa um novo ciclo, enche o viveiro, faz o tratamento da água, né? Então, faz ali o tempero, tem gente que fala o tempero da água para receber o novo lote de alevinos. E aí, esquece da água. Esquece que os micro-organismos patogênicos moram ali dentro. Moram no substrato, moram no fundo do viveiro, moram na coluna d'água. Todas as bactérias, os fungos, os ectoparasitas, todos os micro-organismos que trazem doenças para os peixes, eles já vivem com os peixes. Então, se você fez a desinfecção no final do ciclo de produção, ó, parabéns para você, já está fazendo um ótimo trabalho, que tem gente que nem isso não faz. Isso já está perfeito. É sério, parabéns mesmo. Fez a desinfecção no final do ciclo, maravilha. Começou um novo ciclo, preparou a água para receber um novo lote de peixes. Então, fez calcareamento se for preciso, fez uma adubação se for preciso, para fazer uma produção ali de fitoplâncton, tá? Então, fez todo o trabalho de preparo de qualidade de água para recebimento dos alevinos. E aí começa um novo ciclo de produção. Alimenta peixe, né? Coloca a quantidade de peixes lá ideal e esquece de monitorar se está tendo aumento, né? Se está começando a aparecer sintomas ou algum tipo de condição dentro do viveiro que possa proporcionar aumento ou proliferação de micro-organismos patogênicos dentro do seu viveiro. É a mesma coisa. Se você não olha isso, se você não acompanha, se você não monitora, não dá para você, amanhã ou depois, você vai chegar no seu viveiro e vai querer alimentar o peixe já não está mais comendo. E se ele já não está comendo, a gente até falou sobre isso ontem, primeiro sintoma de peixe doente, primeiro sintoma de água de baixa qualidade, é o peixe cessar, é o peixe parar de comer, é o peixe parar de alimentar. Então, não se assuste se um dia está tudo bem com a sua piscicultura e você não prestou atenção no comportamento do peixe e você não prestou atenção em possíveis sintomas, porque muitas vezes você nem sabe qual é o sintoma de uma doença. E aí você chega no outro dia lá no viveiro e esses peixes estão sem comer e você não sabe por que eles não estão comendo, não estão se alimentando, tá? Então, se você consegue fazer essas três coisas aí, ó, essas três estratégias e levar as três estratégias de maneira personalizada, tá? Não é assim, ó, o meu vizinho tá fazendo, eu vou fazer também. Não, tá? Mesmo que o seu viveiro seja vizinho do viveiro do vizinho do viveiro do seu vizinho, né? Que vocês são viveiros
um do ladinho do outro, só separados por uma cerca, assim, por um talude que seja, ainda assim as condições dentro de cada um dos viveiros pode ser completamente diferente. Porque você não sabe a quantidade de peixe que tem lá dentro, você não sabe o tipo de alimento que é fornecido, não sabe a quantidade de matéria orgânica, não sabe nada sobre a piscicultura vizinha. Então, você tem que traçar essas estratégias de manejo de alimentação, de qualidade de água e de prevenção de doenças para a tua situação, para o teu viveiro de piscicultura, para a sua condição, para a sua realidade. Ah, mas eu vi um vídeo que a Soraya deu exemplo, que eu vivo dando um exemplo aqui para vocês, né? Gente, não pega o exemplo que eu falei aqui na live para levar lá para a sua condição. Eu dou um exemplo para vocês aqui que é para ficar mais claro de ser visualizado para a condição de vocês, que é para ficar mais fácil de vocês conseguirem assimilar o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Mas um exemplo que eu dou, por exemplo, vou dizer ontem, eu não falei para vocês do... O que eu falei ontem de exemplo? Não foi de sulfato de cobre? Enfim, esses dias eu falei alguma coisa de sulfato de cobre. Não pega esse exemplo e leva para a sua piscicultura. Mesmo que eu tenha falado dosagem, não me lembro se eu falei dosagem, mas mesmo que eu tenha falado, não pegue esse exemplo e leve para a sua piscicultura, porque você não sabe a condição do teu viveiro e a condição do teu viveiro naquele dia. Porque às vezes a condição de qualidade de água do teu viveiro está excelente lá no dia que você colocou o alevino. Geralmente é isso que é para acontecer, né? Então, assim, espera-se que pelo menos no dia do alojamento dos peixes a água esteja maravilhosa, lá, chuchu, beleza. E aí, 30, 40, 60 dias depois, você precisa fazer um tratamento, não fez uma análise nenhuma, não monitorou, não acompanhou nada ao longo do ciclo de produção e acha que está tudo bem porque você fez as análises 60 dias atrás e vai lá e faz um tratamento, como no exemplo de uma live que eu falei para vocês, ou de algum exemplo que vocês viram em vídeos por aí. O fato do conteúdo, do conhecimento estar sendo pulverizado, democratizado cada vez mais, não significa que vocês não precisem botar a cabeça de vocês para funcionar e buscar entender o que exatamente acontece dentro do teu viveiro de piscicultura, dentro da tua piscicultura. Porque na piscicultura não existe regra. Na piscicultura não existe receita. Então, por que muitos piscicultores ainda veem o manejo de alimentação, de qualidade de água e de prevenção de doenças como obstáculo? Porque do meu ponto de vista, eu coloquei aqui para vocês como obstáculo, mas do meu ponto de vista, não é um obstáculo, é uma oportunidade, porque você precisa fazer da maneira correta. E se você faz da maneira correta, tem até um índice que eu vou falar para vocês aqui, porque eu estava revendo esse dado essa semana. Se você trabalha estratégias de manejo de qualidade de água maravilhosamente bem, adequados para a sua piscicultura, para a sua atividade, você consegue ter resultados de 50%, até mais do que isso, de produtividade. Gente, só fazendo estratégia adequada, não é assim, qualquer tipo de manejo de qualidade de água. Estratégia de qualidade de água adequada, você consegue esse aumento no índice de produtividade. Então, por que é que, voltando, por que é que às vezes eu dou uma viajada aqui, tá, gente? Por que é que muitos piscicultores ainda veem manejo de qualidade de água, estratégia de alimentação, de manejo alimentar e de prevenção de doenças como obstáculo, como uma dificuldade? Porque não sabem. Ou porque acham que sabem. Ou porque, quando acham que sabem, né? Já está ganhando um dinheirinho, mas não enxerga o quanto a mais poderia estar ganhando. Ganhando não, né? A gente até falou sobre isso ontem.
fazendo de dinheiro? O quanto a mais de dinheiro poderia estar fazendo dentro da sua piscicultura? O quanto a mais. Gente, quando eu falo assim para vocês que é coisa básica, é coisa simples que precisa ser feita, é sobre isso. É dominar a qualidade de água, é dominar manejo de alimentação, é dominar prevenção de doenças. Se você está aqui, ó, e ó, vou dizer que até hoje me perguntaram se eu ia falar sobre espécies, acho que até tá por aqui a pessoa que me perguntou sobre se eu ia falar sobre espécies. Acho que é o Carlos. Carlos, confirma para mim se foi você que me perguntou sobre espécies. Tá aqui no YouTube. E essas 3 estratégias de manejo de alimentação aqui, 3 estratégias aqui que eu estou falando para vocês: alimentação, qualidade de água e prevenção de doenças, independente da espécie que você vai produzir. Tudo que eu falo para vocês aqui, tudo, absolutamente tudo que eu falo para vocês aqui, serve para qualquer espécie de peixe que você vai produzir. A única diferença é se você vai produzir tilápia, se você vai produzir tambaqui, carpa-capim, tambatinga, jatuarana, pirarucu. A única diferença quando se vai produzir espécies diferentes é, primeiro, olhar para a temperatura da água. Então, se a espécie que você vai produzir suporta, tolera, vive e não morre, né, na temperatura de água da tua região, essa é uma das coisas que você precisa olhar com atenção, e aí, né, isso pode ter uma variação. E a outra delas é mercado. E a outra delas é mercado. Se existe mercado para espécie, inclusive ontem, alguém que estava no YouTube me falou: vou produzir carpa-capim. Tem mercado na sua região? Cara, é maravilhoso, porque pouquíssimos produtores produzem carpa-capim, né? Pouquíssimos piscicultores. Se existe mercado, vai fundo. Tudo o que eu trago para vocês aqui, ó, quando eu falo de renovação de água, de capacidade de suporte, de manejo de alimentação, de manejo de qualidade de água, de manejo de prevenção de doenças, tudo isso serve independente da espécie que você produz ou vai produzir, independente da região do Brasil em que você mora, independente do tipo de sistema de produção que você tem, independente de qualquer uma dessas coisas. Esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, todos os assuntos, todos os conceitos técnicos que eu trago para vocês aqui, com exemplos de aplicação a campo, servem para todas as espécies de produção de peixes. Todas, sem exceção. Tem algumas particularidades para uma e outra, mas aí as particularidades a gente vê, trabalha, né, individualmente, tá? E não de maneira abrangente. Tá? Então, e é claro, se você vai trabalhar com reprodução de peixes, é diferente. Aqui a gente trabalha peixe de engorda, tá? Fique claro. Então, assim, aqui a gente trabalha com peixe de engorda. É abate de peixe, é engorda de peixe, é peixe para colocar na mesa do consumidor final, tá? Então, se vocês têm alguma dificuldade de saber como é que você faz para produzir com outra espécie que eu não estou citando por aqui, traz a espécie que você está falando aí, a gente pode discutir um pouquinho sobre ela, mas tudo que eu trago para vocês aqui, todo o conteúdo que vocês encontrarem no meu canal do YouTube, aqui nas lives do Instagram, tudo que eu falo para vocês serve para todas as espécies de peixes de produção, tá bom? Deixa eu ver se a galera está perguntando aqui alguma coisa para a gente fazer a interação. Gostaram da live de ontem? Legal, foi boa, né? Quem não se inscreveu ainda na Semana da Piscicultura Produtiva, o link tá aí no chat, tá? Então, não deixe de se inscrever aí. Claudir, o problema maior é que iniciantes cometem é ver vídeos no YouTube e já fazem experiências sem nenhum conhecimento. Olha o Claudir falando aqui. O Claudir é técnico lá na região de Minas, né, Claudir? A gente conversa bastante aqui. Você acredita que vai existir algum peixe mais comercial que a tilápia, no caso do panga? Claudir, para falar bem a verdade, eu sou um pouco
eu até acho que eu sou um pouco radical em relação a isso, sabe? Eu acho que o Brasil precisa se especializar mais em produzir uma, talvez duas espécies de peixe. Talvez, né? E ter, assim, o carro-chefe. Ser conhecido mundialmente por uma espécie. Porque quando a gente faz isso, a gente fica mais especialista, a gente aprende mais sobre aquilo. E o que acontece no Brasil? Tem gente produzindo pintado, tem gente produzindo tilápia, tem gente produzindo tambaqui, tem gente produzindo híbridos de todos os tipos de híbridos, tem gente produzindo panga, aí estão trazendo aí o pirarucu. Tem muita espécie para ser produzida? Tem. Só que eu acho que o grosso do negócio a gente tem que dar foco, sabe? É dar foco mesmo. Então, assim, não tem para outro negócio, assim, para mim ainda o carro-chefe é a tilápia. E talvez, eu acho que isso talvez não aconteça por conta de produção lá dos países orientais, né? Que eles são grandes produtores de carpa, né? Então, o Japão, a China, eles produzem muita carpa. Os países lá do Oriente, talvez a tilápia não passe em volume de produção do que é carpa, a nível de mundo, tá? Mas, do meu ponto de vista, eu acho que não. Eu acho que não existe peixe, pelo menos no Brasil, para bater a tilápia. Porque a tilápia é um peixe muito resistente, que tolera todos os tipos de ambiente. Imagine que a gente produz tilápia tanto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no estado de São Paulo, que fazem baixas temperaturas, quanto em toda a região em todas as outras regiões do país que faz calor. Diferente do que acontece, por exemplo, com o pirarucu, diferente do que acontece com a tambatinga, com o pintado, que não se desenvolvem, que cessam o crescimento e muitas vezes chegam à mortalidade por conta de baixas temperaturas. Então, pensando por esse lado, de que é um peixe muito mais resistente, que está assim, ó, muito à frente em desenvolvimento nutricional, em desenvolvimento genético, né, para ser um peixe rápido de produção, para ser um peixe, enfim, de gosto, de atratividade do gosto de muitas pessoas, porque é muito fácil você encontrar gente que gosta de comer tilápia, mas não gosta de comer peixe marinho, mas não gosta de comer peixe pintado, não gosta de comer tambaqui, porque são espécies que têm sabor mais característico, sabor mais proeminente, né? E a tilápia é um peixe mais suave, que aceita qualquer tipo de tempero. Então, assim, a minha visão é que não. No Brasil, pelo menos, não tem para bater a tilápia, não, tá? Aqui alguém está me perguntando: posso fazer um viveiro de cimento para fazer a criação de tilápia? Essa pergunta veio para mim, eu acho que nos stories. Pode, tá? Pode fazer sim. A questão aqui é se há viabilidade econômica financeira para isso. E por que é que você vai fazer esse viveiro com cimento, né? Se você não tem uma área, se o solo infiltra, existem outras maneiras de você diminuir a infiltração, né, a lixiviação aí da água no solo do que o uso do cimento. Mas sim, pode e é lucrativo, inclusive, tá? Tem outra pergunta aqui. Aqui. Em termos de temperatura no tempo feio que é agora, o peixe sempre atrasa o crescimento? Não é que atrasa, né? Woleston Clébio. Vou chamar de Clébio, que desde ontem o Woleston Clébio está me falando aqui alguma pergunta e eu tenho dificuldade de falar esse. Então, para eu não errar, vou falar Clébio, tá? Não necessariamente atrasa. Atrasa se você não fez esse planejamento correto. Você pode minimizar os efeitos do atraso, mas sim, né, é inevitável. A gente produz peixes tropicais. E peixes tropicais, eles tendem a ter melhor desempenho em águas de maiores temperaturas, tá? Então, águas aí de 27, acima de 27 graus. Então, sim, com baixas temperaturas, a gente tende a ter uma perda de desempenho desses peixes. Deixa eu ver a galera do YouTube aqui se está perguntando alguma coisa.
Minha água está muito transparente. Enxergamos o fundo de alguns locais do poço, onde dá 1 metro a 20 centímetros de fundura. Como faço para corrigir a transparência? Adubação, tá, Leonardo? Será que o motivo dessa transparência tem a ver com uma água que mina, que tem o fundo do tanque? Provavelmente. Talvez o volume de renovação de água que você tem lá, que bom, isso é uma coisa boa, tá? Seja muito alto, mas você pode fazer uma adubação, tá? Então, fazendo uma adubação do seu viveiro, você vai conseguir fazer um escurecimento, aí, uma produção de fitoplâncton dentro desse viveiro. A água que abastece meu viveiro vem de represa, que é abastecido por várias nascentes, descendo por córrego e tudo. Então, provavelmente tem um volume alto aí de renovação. Isso é uma coisa muito boa, você consegue aumentar bastante a produtividade. Como saber a quantidade de sal no tanque? Primeira coisa, Carlos, você quer colocar sal no tanque para quê? Tá? A primeira coisa é essa. Dependendo para qual é o motivo que você quer colocar, a gente tem diferentes dosagens aí, tá? Lembrando que o uso do sal ele pode ser feito preventivo, tanto no viveiro quanto em caixas. Então, por exemplo, se é um ou dois peixes que você está percebendo que estão meio bobos lá e você não está percebendo sintoma em todo o viveiro, por exemplo, algum tipo de sintoma anormal em todo o viveiro, você pode fazer um banho de sal. Então, colocar o sal numa caixa ao invés de jogar o sal todo dentro do viveiro. Tá joia? Gente, maravilhoso. Gostei muito da interação. Quando vocês interagem aqui com a gente, é muito melhor, porque, primeiro, eu entrego aquilo exatamente que vocês precisam, tiro a dúvida que vocês têm e ajudo com que vocês consigam construir cada vez mais a piscicultura de vocês para fazer com que essa piscicultura faça cada vez mais dinheiro, seja cada vez mais produtiva. Nos vemos amanhã às 19 horas de Brasília, gente. Tchau, tchau.